Olá a todos e a todas, muito bem-vindos à volta da aula. Voltando então, vamos voltar a falar de história, história geral, história da humanidade. Estamos agora falando de história das primeiras civilizações. Ok? E é isso a história que a gente vai contar hoje para vocês. As primeiras civilizações. Eberhard Richard, Rodrigo Richards. Então vamos embora, vamos lá. Vamos mandar brasa aqui no www.teravestibulares.com.br. Primeiras civilizações. Então, de bate-olho, qual é essa? Egípcia. Até hoje aí. Egípcia, os faraós. Aqui, demonstrando os faraós com uma máscara mortuária de ouro íntegra até hoje. Aqui mostrando então as pirâmides do Egito, a esfinge. Aqui uma turista mostrando as pirâmides até hoje em pé, né? Mais de 4.000 anos. As pirâmides têm mais de 4.500 anos, estão em pé ainda. Fantástico. Bom, aqui temos na América Central os maias, civilização fantástica, os astecas, os incas também. Na Europa, os gregos e romanos, principal civilização europeia, né? Os mesopotâmios. Então vamos começar. Por que surgiram as primeiras civilizações? Primeiro, estavam saindo da era glacial, última era glacial, como a gente viu na outra aula. Então, fim da era do gelo. Por consequência, início da agricultura. Então, crescimento dos povoados, domesticação de animais, cultivo de plantas. Então, vamos lá, ó. Com o início da agricultura, anotem aí. Domesticação de animais. Domesticação de animais. Isso tudo há 8.000 anos, 10.000 anos para cá. Cultivo de plantas, que é chamada Revolução Agrícola. Anotem aí, Revolução Agrícola. O Enem pode usar muito essa Revolução Agrícola. E então, isso data de aproximadamente 10.000 anos atrás. Não é de agora, né, pessoal? E essas civilizações, então, uma revolução neolítica. Sem a necessidade de buscar alimentos, então, começaram a aprimorar utensílios domésticos, criar técnicas de elaborar produtos, e começaram a sedentarização. Ou seja, o homem começou a ficar sedentário, então surgimento também das cidades. Certo? O que mais? Urbanização, a gente pode colocar, início da urbanização. Isso acontece no mundo todo, não só em todo o globo, principalmente nessa faixa aqui, ó. Nessa região, tá? Incrivelmente, principalmente na região do sul da Europa, da Mesopotâmia, Sibéria, Sudeste Asiático, sul do Oriente Médio também, são regiões, América Central e Andina aqui também. Nessas regiões surgem então as primeiras civilizações. Então vamos lá! Por que surgiu a agricultura? Final da era glacial. O que aconteceu? O solo passou a ficar mais fértil. É óbvio. O ser humano não é um ser vivo irracional, ele é racional. Começou a usar a cabeça para ampliar, então, principalmente as plantas. Cultivo de plantas e criação e domesticação de animais, como a gente viu na outra aula. Então a Mesopotâmia, que quer dizer entre rios, onde surge a civilização humana mesmo. Aqui, ó, a região onde é o Iraque hoje, tá?
nessa região entre o rio Tigre e Eufrates, tá? Mostra aqui, ó, Tigre e Eufrates, região do Iraque hoje, onde surgem as primeiras cidades, como Ur, né, as primeiras cidades da Terra. Tem uma outra cidade importante também na Turquia, cidade que eu faço questão, é a Satal Höyük, aqui na região da Anatólia, chamada Satal Höyük, região da Turquia hoje, as primeiras cidades. Outra cidade importante também é Jericó. Vira e mexe aparece no noticiário, que é na região da Judéia, aqui, ó, Jericó, Palestina, né? Antiga Palestina. Essas cidades antigas foram os primeiros povoados, tá? Depois surgiram outros povoados, como os Incas, 3.000 anos, civilização fantástica, chegou a ter milhões de habitantes. Os Maias, na região do México, Guatemala, Honduras, como tem mostrado aqui, Belize, suas pirâmides, o calendário Maia, tá? Fantástico, várias inovações, retirava o coração pulsante. Então, a medicina, a astronomia maia era muito avançada. Os Incas também tinham a geometria maia, Inca também fantástico. Cálculos, tá? Usavam zero. Os maias também tinham conhecimento do zero, tá? Os astecas também fizeram uma urbanização que deu origem à cidade do México. A cidade do México era a capital do Império Azteca, que a gente conhece hoje, com pirâmides espetaculares, como as pirâmides também maias, com observatórios astronômicos. Já existia astronomia, que é considerada uma das primeiras ciências, junto com a agricultura, que também é uma ciência. E vamos pensar a medicina veterinária, que surge também, criação de animais. Então vamos fazer algumas perguntas. Quando surgiram? Aproximadamente 10.000 anos. E aí cada civilização tem uma data específica. Os egípcios há 5.000 anos atrás. Tá? Os gregos há 3.000 anos atrás. Tá? Os maias, 3.000, 4.000 anos. Essas civilizações então surgem, ou até mais, 4.000. Os povos já existiam ali, né? Povoamentos já existiam. Os Incas, há 2.500 anos. Então, aqui anos eu quis escrever, né? Escrever. Bom, onde? Em diversos lugares. No Oriente Próximo. Temos também na China, Sudeste Asiático. Nós estou mostrando que temos relatos tailandeses, da Vietnã, enfim. Na América Central. Então, em diversos lugares do mundo. Né? Por quê? Por causa da agricultura. Por causa do fim da Era do Gelo. De alguma maneira, intrinsecamente, o ser humano naturalmente começou a criar civilizações. A partir da última era glacial, pessoal. O que é fantástico sob todos os aspectos. Essas civilizações surgiram também pela sedentarização. E agricultura. Primeiras culturas: trigo, cevada, uva, etc., leguminosas, animais, ovelhas, carneiros, gado, etc. Aves, né? Galinha, por exemplo. Muito antiga.
Bom, desses processos, então, a gente pode levantar que no quarto milênio antes de Cristo, há 6.000 anos, então, há um Big Bang da 4.000 anos antes de Cristo. Há um Big Bang das civilizações. Mas a escrita surge há 5.000 anos, aproximadamente 5.500 anos atrás. Sumérios, com a escrita cuneiforme, que é essa que a gente usa hoje em forma de cunha, o C, demonstra isso, uma cunha, né? Outros especialistas acreditam que os pré-escritas há 8.000 anos, a civilização, o ser humano tem mais de 100.000 anos, 150.000 anos, alguns especialistas falam até em 200.000 anos, o Homo sapiens inteligente. Antes da atualidade seria o certo. Legal, né? Então, fantásticas civilizações surgiram, principalmente na Mesopotâmia, na Anatólia, que é essa região da Turquia atual, na Palestina, na região então da Mesopotâmia, do Oriente Próximo, Egito, surgimento então de civilizações incríveis na Palestina, atual Iraque, Irã, região da Síria, do Líbano, fantástico, da Jordânia, são regiões em que surgem realmente a civilização. E na América Central, milhares de anos, os maias, astecas e incas. E na China, também, no sudeste da Ásia, daí fica muito complicado a nossa aula, preferindo mostrar tudo. E na Índia, também, provavelmente, sudeste da Ásia, com certeza, também mostram isso. Tá bom? Então a gente mostra que essas primeiras civilizações, por exemplo, os egípcios, tá? Os egípcios, os babilônios, na Mesopotâmia, né? Mesopotâmia. Então, os egípcios eram escravocratas, tinham escravos que eram normalmente estrangeiros, velavam seus mortos com pirâmides gigantescas em nome dos faraós, que eram reis, por isso o Vale dos Reis. Era um estado despótico, teocrático, estados teocráticos, ou seja, ligados a divindades. Que mais? Os babilônios tinham cidades-estados, formaram as primeiras escritas, a escrita cuneiforme, forma de cunha, que é o que a gente usa hoje, o C é uma das provas. A agricultura era irrigada pelos egípcios e por todas essas civilizações. Então as civilizações que a gente vai chamar, as primeiras civilizações hidráulicas no Oriente, que a gente chama de Oriente Próximo, então do Mediterrâneo. Então ele tinha grandes rios, agricultura ligada a esses rios, formação também da metalurgia, contribuições na matemática, geometria, a astronomia, a ciência, né, jurídica, como no caso da Mesopotâmia, no atual Iraque. Formação então do Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. Conhecido como das primeiras no Império Babilônico, tá? Primeiras códigos de lei, Império Babilônico.
Os crimes eram punidos severamente. Os crimes eram punidos com muita severidade, né? Severamente, que era olho por olho, né? Tinham também civilizações brutais, com os caldeus e medos. Tá? Sob o governo dos caldeus, a cidade da Babilônia voltou a se destacar como o principal centro urbano da região. O Nabucodonosor foi o principal líder soberano, né? Construção do segundo Império Babilônico. Isso também é importante. Tinham escravos. Formação da agricultura muito forte. Palácios, formação de templos. Palácios. Zigurates, monumentos religiosos, né? Monumentos religiosos. E as 7 maravilhas do mundo antigo também. 7 maravilhas do mundo antigo, que eram os jardins suspensos da Babilônia, né? Jardins suspensos da Babilônia, que por algum motivo, por guerras, Babilônia, devem ter sido destruídos ou o terremoto destruiu. Então, depois entrou em decadência por ter sido tomado de outros povos. Então, a lei de Talião também, que pode cair na prova do Enem, é muito importante. Lei de Talião, que é olho por olho e dente por dente. Ou seja, se roubasse, perdia a mão. Se olhasse a mulher do próximo, perdia o olho. E aí vai. Leis duras, né? Falando mais do Império Egípcio, dos egípcios. Os egípcios formavam então grandes monumentos aos seus faraós, que eram divindades, acreditavam na vida após a morte. Vida após a morte. Acreditavam nisso. Usavam os escravos para construir as pirâmides, que demoravam milhões de horas, vários anos, centenas de anos, tá? De horas, né? Então, a figura dos reis, então, eram politeístas, assim como os gregos, vários deuses. E a principal, vamos dizer, herança dos egípcios é a matemática, a geometria. Vejam, matemática. Incrível, tá? Sociedade estratificada, dominada por minorias, sacerdotes, militares, burocratas, tá? Os escravos eram propriedades. Então, a partir do crescente fértil, onde está o crescente fértil aqui para mostrar? Então, na região crescente fértil, essa região toda aqui, começa então a civilização egípcia, bem muito importante, que depois foi subjugada por outros povos. Tá? Então, nos astecas e maias e incas também proliferaram essas civilizações. Então, a Mesopotâmia aqui, também falando, toda essa região, incluindo o Egito, tinha interligações, né, culturais, de guerras. Então, o regime de cheias do rio Nilo favorecia muito fortemente a agricultura. Os rios transbordavam e fertilizavam o solo com o lodo do rio. Então, toda essa região, Vale Fértil, essa região próxima do rio, tudo isso em volta aqui era muito fértil. Tá?
Isso é muito importante. Então, mumificação, agricultura irrigada, são as grandes lembranças do Império Egípcio, não é? Dos egípcios. Então, a mumificação, porque achavam que existia vida após a morte. Que mais? Agricultura irrigada. Agricultura irrigada. Principal rio Nilo, né? Pode esquecer. O segundo maior rio do mundo, depois do Amazonas. O Egito foi invadido pelos assírios aqui, 671 a.C. Então, os assírios dominam então os egípcios, transformando numa província persa. Província persa. Os persas vêm do Irã, né? Depois foi controlada por Alexandre Magno, depois pelo Império Romano, no século 7 depois de Cristo. Tá? Perdão, antes de Cristo, né? Século 2 antes de Cristo. Depois, no século 7 depois de Cristo, dominação árabe e muçulmana. Então, todas essas civilizações, Mesopotâmia, por exemplo, com cidades-estados, né? Importante a gente gravar isso. As formações de cidades-estados. Então, cidades-estados. Os seus líderes. Essas cidades-estados, principalmente Uruk, Ur, as primeiras cidades do mundo, né? E aí vai, várias, Satal Hayuk, como eu mostrei. Então, onde é Bagdá, por exemplo, perto de Bagdá, são as primeiras civilizações. E é isso aí, tá bom? Então, muito importante, então, o Código de Hammurabi. Então, um legado dos mesopotâmios, Hammurabi, primeiro código de leis, conjunto de leis, né? Direito, muito importante, um legado, matemática também, muito forte, matemática desses povos, tá? Aritmética, álgebra, o nome álgebra, né? Álgebra. Bom, importante, então a gente começa falando dessas civilizações incríveis. Espero que vocês tenham gostado. Isso cai no Enem. Lembrem que eram escravocratas, tinham escravos. Não existia democracia. A democracia surge então só na Grécia, em Atenas, lá no século de ouro de Péricles. Depois a gente vai falar mais sobre esses povos incríveis, tá? Vamos falar também dos Palestina, da Fenícia, da Pérsia, tá? A gente falou hoje então dos gregos, vamos falar da Grécia mais profundamente, dos romanos, tá? E a ligação com a nossa civilização também. Os romanos e gregos mais deixaram legado aos ocidentais. Então, encerro com muita alegria falando dessas civilizações incríveis. Então, o que nós falamos? Das civilizações hidráulicas, a Mesopotâmia, a Babilônia, os assírios, os gregos. Vieram depois, né? Mas principalmente os egípcios, os medos, os babilônios, tá? Esses povos, os sumérios, que formaram então a primeira escrita. Essas coisas são muito importantes, você não pode esquecer para a prova. Estou só relembrando os sumérios também, que viviam por perto aí do Iraque, aproximadamente 5.500 anos. Alguns acreditam até que em 8.000 anos começou a escrita, isso só os relatos. Então a escrita cuneiforme, que é essa que eu estou fazendo. Escrita cuneiforme. Quer dizer mesmo, professor? Em forma de cunha. De cunha. Curvada. Ó. C é a grande mostra disso. Sumérios, então, com a escrita cuneiforme. Um dos legados mais importantes. O Código de Hammurabi, né?
E falando um pouco mais dos maias e astecas, que a gente vai falar nas próximas aulas, os incas, os maias e astecas, então eles eram também teocracias, né, ligadas a deuses, tinham escravos dos maias, tá? Os incas também, politeístas, acreditavam em vários deuses, era uma aristocracia, os maias eram uma aristocracia, sacerdotes dominavam o poder político e militar, né? Tinham religião muito forte, as pirâmides, essas são as civilizações pré-colombianas. Os astecas, então, tinham monarquias teocráticas ligadas a deuses, politeístas, vários deuses, formação de pirâmides também, com praças, mercados com mais de 300 mil pessoas. Os astecas, capital era Tenochtitlan, hoje atual cidade do México. Depois eu vou falar um pouco mais. Todos politeístas, né? Interessante isso. Vários deuses. Todas elas incríveis também, com cidades-estados. Muito importante, tá bom? Então tá aí. A gente relembrar um pouco as civilizações antigas para você ir bem na prova do Enem, tá bom? Grande abraço a todos, espero ter aguçado curiosidade. A gente vai entrar mais um pouco fundo, não muito fundo, porque o Enem não pede tanto conhecimento aprofundado, de Egito, Mesopotâmios, Babilônios, Sumérios, a gente vai falar bastante, os fenícios, os persas, gregos, romanos, maias, astecas, incas, tá? Essas são civilizações que a gente vai especificar melhor. Beleza? Até as próximas aulas então. Grande abraço! Continue estudando aqui no Terra. Grande abraço. Tchau, tchau.